Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nesta edição eu recebo o jornalista, dramaturgo, roteirista e crítico teatral Dibe Carneiro Neto. Dibe é nascido aqui em Rio Preto, mas vive há muitos anos em São Paulo. E parte do seu trabalho, parte essencial do seu trabalho, é ligado ao teatro infanto-juvenil. Dibe escreve sobre esse tema há 35 anos. Dibe, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu estar aqui no Estúdio C falando com você de teatro, de coisas que eu gosto. Muito obrigado. Na minha cidade. Pois é. Dibe, quero começar justamente falando aí dessa origem. Quando você conheceu o teatro, você ainda estava aqui em Rio Preto? Quando é que foi isso? Estava. Eu era adolescente, o Teatro Municipal tinha uma programação boa desde sempre, trazia coisas de São Paulo e tinha peças infantis também à tarde. Isso eu estou falando dos anos 1970, quando eu era adolescente. Nesse tempo, eu fui ao teatro com irmãos, primos, numa tarde, no Teatro Municipal pela primeira vez. Era uma peça que eu não lembro o nome, mas era uma coisa sobre super-heróis que se transformavam e mudavam de personalidade. Então o fortão ficava fraco. Então ali eu fui percebendo que era possível, né, fazer no teatro, que era possível brincar com os personagens já conhecidos das crianças. Comecei a ter ali uma sementinha de vontade. E especificamente nesse dia, eu sempre conto isso, terminou a energia na cidade por um tempo durante a peça, antes de começar a peça. E a peça começou, mesmo assim, sem luz. E, de repente, no meio veio a luz e eles acenderam a luz. Então, para mim, foi mágico. Foi mágico. Foi assim, a luz do teatro se fez ali para mim de um jeito muito lindo. Eu falei, eu já estava amando aquilo sem luz. De repente, você vê a possibilidade, a diferença, né, da luz no palco, nos personagens ali. Eu me apaixonei ali, naquele instante, pelo teatro. Bacana. E aí depois, continuei vendo coisas. Anos depois, você vai para São Paulo estudar jornalismo. Isso. Formado, percebe, encontra uma espécie de um nicho, uma porta aberta ali para escrever sobre o teatro infanto-juvenil, né? Foi exatamente. No começo, naquela época, tempos áureos do jornalismo impresso, escrito, existia jornal de bairro. Então a gente começava no jornal de bairro, fazia de tudo, mas eu já ia pendendo para o caderno de cultura, para um programa, para matérias que falassem disso, de cultura em geral. Até que eu cheguei na redação da Veja, e que tem o caderno Veja São Paulo com toda a programação da cidade, cultural. E ali tinha um buraco na programação para crianças, porque os jornalistas começavam a fazer o roteiro e se desencantavam, não queriam mais fazer, preferiam mudar de área. É difícil, né? O interesse pelo teatro infantil. Todo mundo queria ser crítico de cinema, todo mundo queria escrever sobre artes plásticas. Teatro infantil, naquele tempo, ainda era muito visto como uma arte menor dentro de todas as artes. E eu tinha um filho pequeno e a editora me disse, vamos tentar, vamos começar, você leva seu filho, vamos... Ninguém consegue parar nessa editoria, né? E eu parei, eu vi que deu retorno, eu vi que como eu gostava de teatro, eu comecei a ver que eu escrevia tinha ressonância, eu percebi que ali tinha uma carência muito grande de cobertura da imprensa. E eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, vou montar minha barraquinha aqui no Teatro para Crianças. E já se vão mais de 30 anos. Depois eu saí da Veja, fui para o Estadão, mantive esse gosto por continuar fazendo teatro infantil. Depois a revista Crescer, né, Dibe? Também, aí quando eu saí do Estadão, a revista Crescer me chamou, foi uma coisa muito bonita, assim, que aconteceu ali naquele momento.
E eu comecei e aí já era a época do online, do digital, do escrever no site, né? O jornalismo impresso foi perdendo a força para a internet, e aí a Crescer já era só no digital. Queria perguntar para você justamente isso, como é que foi essa sua transição? Anos e anos no jornalismo impresso, e como é que foi essa transição para o digital? Hoje você faz as críticas em vídeo, você tem material no YouTube, como é que foi isso? Pois é, você tem que parar de ser rabugento e aceitar que o tempo muda, as coisas acontecem e tudo avança. Então eu estava em casa com toda a minha bagagem de tantos anos, um material extenso de arquivo, e as pessoas me diziam: você tem que ter um site, você tem que aproveitar isso, é a história do teatro para crianças. E aí eu me animei, começou como blog, depois virou um site cheio de sessões, com entrevistas. E aí as pessoas diziam: não, mas só um site não dá, você não está vendo que surgiu agora o Facebook, você tem que ir pro Facebook. Aí lá vou eu pro Facebook, crio Pecinha e a Vovozinha, que é o nome da minha marca ali. E aí depois, mas não, Pecinha não, é só Instagram não, você tem que fazer só Facebook não, vai pro Instagram, agora é o Instagram, então aí vou eu pro Instagram. Então eu fui indo, até que falaram assim: não dá mais para você ficar só escrevendo, as pessoas querem ver vídeo, agora a onda é vídeo. Eu falei: eu não acredito que eu vou fazer crítica em vídeo, gente. Eu sou um cara do impresso, da tinta na mão, lendo jornal e manchando a mão de tinta. Mas criei uma espécie de web jornal, que eu só dava notícias sobre teatro para crianças naquela semana. E fui indo, e aí você tem que ter o YouTube, vai pro YouTube, faz vídeo no YouTube. Então eu fui caminhando, agora eu não sei mais, agora me falta fazer dancinha no TikTok para anunciar uma peça infantil, já. Vamos aguardar. Dib, você até mesmo acabou de citar aqui a questão de que o teatro infantil era visto como uma arte menor. Que outras transformações você viu no segmento ao longo desses 35 anos? Pensando em linguagem, em conteúdo abordado. É muito bonito para mim chegar nesse ponto que eu cheguei, 60 a mais, e ver que eu vivi para acompanhar toda essa evolução, né? Tudo isso que aconteceu, né? O nome que eu escolhi, Pecinha é a Vovozinha, é justamente porque se chamava tudo no diminutivo. Eu vou no teatrinho com meu filhinho, ver uma pecinha, e isso pode ser fofo quanto for falar assim, mas contribui para isso, para uma diminuição ali, para, né? para você ver aquilo como uma arte menor. Os próprios atores faziam teatro infantil como um trampolim para serem vistos e alguém chamar para peça adulta, e quem sabe para televisão, e quem sabe para malhação. Era uma coisa assim. Mas as coisas foram ganhando força a partir da criação de prêmios, né, de críticos que foram aparecendo ao longo do tempo em outros veículos. Isso foi dando força, né? Porque é importante ter essas avaliações. As pessoas fazem o que elas fazem e elas precisam saber se elas estão no caminho certo, né? Porque o público de teatro hoje em dia virou uma coisa assim muito padronizada, né? Assim, na hora dos aplausos, é aplauso de pé sempre. Entendi. Você gosta, você não gosta, você levanta, a reação é a mesma. Então, a pessoa faz uma peça e acha que ela fez uma coisa maravilhosa porque todo mundo bateu palma, levantou e bateu palma, mas isso virou um comportamento no Brasil padronizado. Você vai ao teatro, você tem que bater palma em pé quando acaba a peça. Então é importante ter veículos, ter trocas entre os grupos, cada vez mais festivais foram surgindo. Então isso foi dando força para essa classe, e hoje a gente tem artistas que só fazem teatro para crianças e a carreira deles é essa. Eles não estão ali querendo mudar, querendo crescer. Eles já cresceram, já é uma arte grande. É claro que ainda tem muita coisa oportunista,
É claro que ainda tem muita montagem caça-níquel que se aproveita de sucesso de filmes da Disney, reproduz tudo igualzinho, principalmente teatros em shoppings, pelo Brasil afora, com as mesmas músicas, os mesmos figurinos, reproduzem de uma forma precária, né? Porque você nunca vai chegar à qualidade de um filme da Disney no palco. E ainda tem muito isso pelo Brasil. E os pais levam. Quem que não quer levar o filho para ver esses clássicos Exato. todos, né, que assistem na televisão? Então, por ser uma adesão garantida do público, as pessoas ainda fazem com pouco esforço de qualidade artística, estética. Entendi. Mas avançou muito, avançou demais. A gente vê clássicos da literatura infanto-juvenil sendo feitos de forma muito renovada mesmo, atualizado, né? Atualizada, né? contemporaneizada. Com a criança de hoje. Claro, é preciso avançar, né? Sempre nas coisas. Então, eu tenho orgulho mesmo de ver pelo Brasil todo, pelos festivais que me chamam, o quanto o teatro para crianças é feito hoje por pessoas conscientes, né, da importância porque criança não se engana, né? Essa é a diferença do público infantil para o adulto. A criança já começa a não gostar, já levanta, já sai, já perde a atenção. E criança na avaliação é muito mais espontânea e por isso mesmo muito cruel e fala mesmo o que achou. A gente cumprimenta as pessoas no teatro, parabéns, gostei, que legal, tchau, e vai para casa, ou vai para a pizzaria comer pizza. Criança não tem isso, não tem freio, então você sente a reação delas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar na plateia, assistindo a plateia, as crianças especificamente, a relação delas com os adultos na plateia e com o espetáculo. É muito bonito, é muito emocionante, eu fico até hoje com o olho marejado de ver quando um riso espontâneo de uma criança com um palhaço. Olha, uma coisa simples, mas feita direito, consegue mobilizar uma plateia, né? Bacana. É muito bonito, sim, ver esse crescimento todo desse segmento da arte, né? Dibi, você acabou de falar que passa por festivais no Brasil todo, né? Um desses festivais é justamente aqui em Rio Preto, Sim. na sua cidade natal, Sim. o Festival em Janeiro, Teatro para Criança Maior Barato, realizado pela Fábrica de Sonhos. Como é que é participar desse festival? Você está sempre ali envolvido com os debates, pós-apresentações, agora com os podcasts, né? Como é que está participando disso na sua cidade, onde tudo começou para você, Exato. nessa relação com o teatro? Além de tudo, eu sempre em janeiro, 1º do ano em que eu vou, então eu já começo o ano me carregando de coisa boa, na volta às minhas raízes. É uma cidade que me acolhe muito bem. O pessoal da companhia Fábrica de Sonhos, que leva esse festival nas costas já há 21 anos, é uma coisa resistente demais e é muito bonito de ver, né? A família, teatro, toda envolvida nisso. Uma cidade que sempre teve essa tradição teatral. Verdade. A gente tem, né, o Festival FIT. Então, Rio Preto é sempre lembrada como uma cidade que teve teatro, que formou gerações de atores, atrizes, diretores importantes que ganharam o mundo. Então, vir para esse festival é um prazer sempre, é um festival nacional. Então eu chego aqui, claro, eu vejo coisas muitas vezes que eu já vi em Exato. São Paulo, mas o fato de rever também em outra plateia, em outra cidade, na correria de um festival, que isso que é gostoso, o frio na barriga, também me faz rever aquilo com um outro olhar e poder fazer uma avaliação diferente. E a chance de conhecer coisas do Brasil inteiro que normalmente eu não teria e que durante muito tempo, enquanto eu era preso numa redação, eu só podia acompanhar o que tinha na minha cidade. Exato. Lá em Rio Preto, lá em São Paulo. Enquanto eu estava lá em São Paulo. Agora não, esses festivais me levam e eu vejo coisas do Brasil inteiro. E aqui em Rio Preto é essa diversidade também, né? Temática, curadoria é muito precisa, né? E não abre mão
de querer mostrar para o público muitas linguagens diferentes, porque dentro do que se faz teatro para crianças tem muitas vertentes, muito jeito de falar com a criança, né? Bonecos, circo, tudo entra, até dança e música e recuperar os clássicos todos, ou textos novos com dramaturgos originais e as questões do momento. Então, assim, preconceito, bullying, existia um tabu muito grande que era falar de morte para crianças. Hoje em dia isso foi vencido, tudo é possível se falar para uma criança, desde que seja com responsabilidade, sabendo que você está falando para uma pessoa em formação, né? Mas nenhum tema, eu já vi coisas muito diferentes e muito potentes mesmo, que você achava, nossa, isso é para criança, e Sim, e funciona. É um assunto que se tratado com leveza, com cuidados mesmo, muita sensibilidade, é possível fazer. E esses festivais fazem isso. Então, é muito bonito ver o público de Rio Preto como também adere em janeiro, porque que realmente é o maior barato, né? O título do festival é muito condizente com o que a gente vê aqui. É barato no sentido de que é uma programação grátis, ou seja, todos, de qualquer faixa, não só etária, mas de classe social de Rio Preto, podem chegar lá, é só pegar o ingresso e entrar no teatro. E muitas pessoas e muitas crianças vão pela primeira vez mesmo. E como eu já tenho vindo bastante, também eu percebo uma coisa que é natural de acontecer num festival tão longevo assim. Crianças que vieram no primeiro festival hoje são adultos com seus filhos e trazem as crianças para o festival. Esse é um dos principais papéis dessa ação, dessa iniciativa. Com certeza. E se emocionam de estar trazendo o filho e vendo coisas, né, tão do nosso tempo, traduzidas em dramaturgia. É uma coisa muito linda, muito linda. Eu fico sempre muito emocionado em Rio Preto, né? Assim, um festival no meio da semana, de um dia útil, segunda, terça, quarta, lotado. O teatro fica lotado. Os ingressos antecipados esgotados, vão embora, né? rapidamente. Então, existe um interesse. Eu acho que toda vez eu falo isso também, se cada grande cidade do Brasil tivesse um festival como esse de Rio Preto, o Brasil teria salvação, porque essas crianças nossas todas estariam em contato com essa diversidade de temas, de linguagens, e mesmo que ela não seja da classe artística quando ela crescer, mas essas peças permitem que elas abram a sua forma de ver o mundo, elas enxerguem possibilidades de tratar um assunto. Aí elas podem ser engenheiros, podem ser arquitetos, podem ser médicos, mas o teatro abriu um leque para elas na infância, que a vida delas elas vão conseguir levar com muito mais criatividade, muito mais jogo de cintura. Criticidade é o papel do teatro que esses festivais proporcionam. E é uma dureza fazer um festival desse. É uma loucura, porque esse é um problema grave nesse país. Assim, as coisas terminam um festival, o outro começa do zero. Completamente do zero. Você tem que correr atrás de edital de novo para ver se vai ser aprovado, se vai ter apoio, se vai ter patrocínio, se vai ter espaço, se vai... É do zero. Uma vez que deveria ser garantido novo, principalmente esses espetáculos que já duram tantos anos, que a certeza de que fazem bem. São pessoas muito bem formadas e intencionadas fazendo um festival. Elas não precisam todo ano passar por essa insegurança de não saber se vai ter o próximo festival. Isso é uma tristeza que eu vejo não só aqui, mas no Brasil todo. Essa luta anual, quando tudo já deveria fazer parte do calendário oficial de uma cidade como essa. Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, estamos seguindo, né? Estamos conseguindo.
cada vez nascem outros festivais, então o importante é resistir mesmo. O artista nasceu para isso, para resistir sempre, e resiste a cada coisa, né? E o teatro nunca morre, tá aí. Dib, agora eu queria falar um pouquinho do seu trabalho de crítico. Como é que é o papel da crítica de teatro hoje? Antes, no passado, a gente tinha muito aquele esquema do crítico que era quase um avalista, né, do espetáculo. Então ficava todo mundo esperando se ele disse se é bom ou não, e aquilo garantia o sucesso ou não da produção. Quais são os caminhos hoje? Quais são os critérios que você usa para uma avaliação, né? Como que você vê o papel da crítica hoje? De fato, a crítica era muito pragmática, né? Por uma questão conjuntural mesmo da própria imprensa, que tratava a crítica assim. Então, assim, o leitor precisa ser guiado por nós aqui do jornal. Então, você precisa dizer se você gostou ou não, por que é bom ou não, por que é ruim ou não, e a faixa etária que você vai levar a sua criança. Então, você escrevia com toda essa preocupação em atender o leitor do jornal. Crítica de teatro infantil já tem essa diferença dos outros críticos, porque você não escreve diretamente para o seu alvo, que é a criança não lê, né, crítica. Tem sempre alguém intermediando essa ligação da criança com o teatro. Então, é o pai e a mãe, eles que vão ler, que vão saber se eles querem ou não levar o filho ao teatro. Com o tempo, conforme você vai caminhando na sua vida de crítico, você vai se libertando um pouco dessa obrigação, dessa necessidade de cada crítica ter que apontar essas coisas práticas. Às vezes você faz um texto analisando uma questão ali só, um destaque, um pensamento que você ouviu ali, e isso já serve de base, né, para a pessoa se interessar ou não pelo espetáculo. A questão da internet também, a internet aceita as coisas todas no tamanho que você quiser. Diferente daquele espaço físico delimitado do jornal, da revista, exatamente, né? No jornal, a crítica durante um tempo começou até a ser chamada de resenha, porque de tão pequenininha que era o espaço, você tinha que fazer caber ali e ser pragmático com as informações. Hoje a internet te permite sentar e escrever e joga lá o texto, a pessoa lê até onde ela quiser, a pessoa ou não lê. E o vídeo também ajuda muito. Então, mas assim, essa é uma palavra forte, mas é a decadência, do jornalismo impresso. Ou seja, a guerra do jornalismo impresso com o jornalismo digital, que o jornalismo impresso acabou perdendo muita força. O que acontece é que também muitos críticos se perderam nesse caminho. Sério? Ao mesmo tempo que outros surgiram nesses novos ambientes, nas novas plataformas. Exatamente. Sem essa bagagem toda anterior do jornalismo impresso, mas renovando a questão de linguagem do crítico então, assim, muita gente também critica esse jeito de escrever na internet, meio o tempo todo opinativo, dando opinião. As pessoas dão opinião para tudo hoje, né? Nas redes sociais, e a crítica acaba se misturando com isso também, né? Fica uma coisa, às vezes, que parece leviana, né? Também. Então tem que também que perseguir a resistência, tem que se resistir muito, né, nessa questão da crítica, do texto todo preparado, de você ter uma bagagem, né, anterior, de você conversar com os grupos, de você conhecer os grupos. Entender o trabalho de cada um. Né? E o que acontece muito é que, por eu estar há muito tempo, eu acabo fazendo amizades com as pessoas todas. Eu acabo ficando amigo das pessoas que fazem teatro para crianças, ou se não amigo de frequentar a casa, claro, mas você
cria uma proximidade, uma intimidade maior, não é aquela coisa do crítico, né, trancado na sua casa ou na redação de jornal que não interage. Não, hoje em dia o crítico interage muito, principalmente também por causa dos festivais. Verdade. Conhece os grupos, então isso se reflete no que eu escrevo. Fica uma coisa afetuosa, fica, né, quando você não gosta de uma coisa, você toma um cuidado maior para poder falar daquilo naquele texto, que é um texto que vai ficar ali registrado para sempre, né? Você conhece a trajetória, então você sabe que a pessoa deslizou ali em alguma coisinha, mas que a próxima vez ele vai fazer uma coisa boa. Né? Então você tem que sempre estar prestando atenção, né, na trajetória. E isso o tempo é que te dá. Que te dá, né? O tempo é que te dá. Então eu gosto de estar na ativa ainda, com mais de 60 anos, por causa disso, porque eu uso muito dessa bagagem para falar de coisas que me surpreendem, linguagens que eu pensei que eu não fosse ver. Você já viu tanta coisa, né, Dibi? Né? Temas que você... Porque muita gente diz assim, tudo já foi feito. Não existe assunto mais inédito. O importante agora é como se diz. Então, tem infinidades de peças sobre bullying. Né? Antigamente nem existia essa palavra bullying. Hoje tem formas de se abordar isso, porque senão fica tudo muito igual. Enfim, são avanços temáticos e é preciso tomar muito cuidado para não voltar todo um retrocesso de conquistas que já alcançadas, né? Principalmente temáticas e de linguagem, e muitas vezes ainda tem alguma questão a questão de gênero, por exemplo, foi parar no teatro infantil. E daí? As crianças precisam saber com qualidade, com respeito, com sensibilidade de tudo que está acontecendo em volta dela, né? Saber olhar para o outro, a diferença do outro. O teatro infantil tem muito esse papel mesmo. Ele é muito atrelado à educação, né? Não tem como não ser, como complemento da educação da criança, mas sem esse compromisso, ele não pode ter esse compromisso rígido de querer ser uma aula no palco. Nada a ver com isso. Né? Não pode. Né? O teatro tem que ser livre, quanto mais livre, mais ele vai ensinar. A forma do teatro ensinar é com liberdade de linguagem, liberdade temática. Não esquecer de responsabilidade. Eu não estou falando que você pode fazer o que você quiser para a criança, mas você não pode também ter o rigor de uma aula, porque não é. A criança vai achar chato o teatro, porque ela já vem da escola, ainda chega lá, é uma reprodução do que ela vê em sala de aula, não dá. Você pode falar de qualquer assunto de escola, né? Você vê peças sobre disciplinas, coisas que acontecem na sala de aula, mas transformadas, lúdicas, divertidas, com linguagem de palhaçaria, com linguagem de animação de bonecos. Hoje em dia tem muito recurso visual disponível para o teatro. E no começo era uma coisa tosca você ver aquele uso de telão em cena, de qualquer jeito. Hoje em dia é completamente casado com a dramaturgia. O ator interage com aquelas imagens. Aquele crítico rabugento que fala, não, teatro é teatro, cinema é cinema, audiovisual é audiovisual, precisa entender que isso tudo tem como combinar e harmoniosamente. Claro, tudo caminha. Ô Dibi, queria ver contigo, você também é dramaturgo, mas você não escreve para criança. É uma questão que você mesmo se impôs? E por quê? Eu me impus, muita gente me convida, me chama, e quando eu falo que eu sou dramaturgo, as pessoas já imediatamente pensam que são peças infantis, que eu tenho, claro, natural, porque eu sou conhecido como crítico. Mas eu achei que ia ter um conflito ali, sabe? Inclusive ético. Eu critico, mas agora eu deixei de ser... Eu passo a ser vidraça também, né? Achei que eu não deveria me
misturar as coisas, não. E também porque se montam uma peça minha, vamos supor, infantil, eu não poderia fazer crítica, eu não poderia... o grupo, a peça toda não poderia concorrer aos prêmios. Verdade. Que hoje em dia cada vez são menos prêmios, mas houve um tempo de prêmios mesmo, de reconhecimento. E se o jurado, eu sempre fui jurado desses prêmios, se o jurado está lá, como que ele vai avaliar a própria peça? Eu falei, não, vai dar muita confusão. Eu vou me meter a escrever para adulto, jornalista é muito abelhudo, sai fazendo as coisas. Mas deu certo, né, Dib? Que aí a sua primeira peça montada vem Paulo Autran. Foi. Aí depois, com Salmo 91, você ganha prêmio Shell de dramaturgo. E aí, na sequência, outros trabalhos, adaptações de livros. Tem coisa nova na área da dramaturgia que você está preparando aí pra gente? Ou ainda não? Você está mais agora no crítico? Eu estou mais no crítico. eu tô digamos assim, numa crise como dramaturgo, né? O que eu faço, o que eu escrevo, do que eu vou falar, do que eu vou falar, o que precisa ser dito por mim ainda nesse mundo. Eu fico meio... E aí eu paro. Aí eu tenho uma ideia, começo, paro. Eu penso em adaptar um livro, aí paro. Eu tô meio focado mesmo agora, para te dizer a verdade, em mais um livro sobre dramaturgia para crianças, porque eu acho que eu tenho que fazer esse balanço de tudo que eu vi nesses anos todos, que já são mais de 30 anos. Mas aí na mesma linha dos outros, de compilado de crônicas ou não? Não, eu quero fazer textos novos mesmo, contando, né, o que eu aprendi com isso todo, todas as linguagens possíveis, transmitir isso assim. Então, teatro de animação, o que eu vi de bom, os caminhos que eu vi. Então, teatro para jovens, para adolescente, que também é uma vertente muito sofrida, porque às vezes tem, às vezes não tem. O público jovem não quer mais ir ao teatro infantil, porque não sou mais criança, e ainda não consegue ir no teatro adulto, porque não tem o interesse, o teatro adulto não fisgou. Então fica aquela lacuna ali da adolescência. Então tem muita peça boa para jovem. Então eu quero fazer um capítulo sobre isso. Eu quero ir realmente... É um trabalho jornalístico também, né? E eu já escrevi 80 páginas, mas quando eu penso em tudo que eu ainda tenho para fazer, eu falo, meu Deus, que tamanho vai ficar esse livro? Mas eu estou empenhado nisso, eu quero ver se eu termino nesse ano. Todo ano eu falo isso, eu vou terminar o livro, mas eu quero ver se eu pego firme em 2025 e para deixar esse livro, assim, sabe? Eu acho que é o meu pensamento sobre tudo que eu vi. Nesses anos todos, nessas transformações do teatro para crianças. Eu acho que vai ser útil, pode ser útil em escola de teatro. E mesmo para só os próprios grupos, né? Ou como registro mesmo histórico das coisas. Eu preciso terminar de fazer isso, é meu foco para esse ano. E... Enfim, não, já é um trabalho árduo, vai ser. Já é um trabalho árduo. Vamos ficar com o livro. Dib, queria te agradecer imensamente pela participação, por essa entrevista deliciosa. TV Câmara sempre aberta para você aqui em janeiro. Sempre quando você vem para Rio Preto, pode nos visitar, estamos sempre abertos. Obrigado, foi um prazer poder falar de coisas que eu gosto e arrebanhar mais público para teatro. Assistam teatro, é uma arte viva, é o contato do público com o artista direto, olho no olho, nada substitui isso. Eu sou defensor de teatro e levem suas crianças. Que bacana. É com esse lindo recado que a gente termina esta edição do Estúdio C. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. A gente também está na plataforma YouTube Music e lá você nos ouve como podcast. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.